E eu vim de São Paulo de carro. Chegou aqui já escuro, né? Já escuro. Mas de São Simão para cá eu via na estrada, de repente, um sinal de luz, sabe? Uma piscada assim. Vai saber o que é, né? E quando chegou ali, muita gente, tinha muita gente. Tinha uma multidão, Mas quando cheguei na estação, estava apagada a luz, apagada, sabe? Sabe quem está falando? Cheguei do Vietnã, voltei de lá para São Paulo, que era a minha base, né, de trabalho. Trabalhando então na revista Realidade. Zé Hamilton Ribeiro, o jornalista mais premiado do Brasil. Um jornalista com mais de 60 anos de carreira, que começou muito jovem na Rádio Bandeirantes em São Paulo, mas logo foi para o jornalismo impresso. E a primeira metade dessa carreira foi muito marcante em veículos como a Folha de São Paulo, a Quatro Rodas, a Realidade, que é uma revista icônica que circulou por uma década e principalmente no início ficou conhecida pelas reportagens imersivas e aqueles textos bem saborosos de jornalismo literário. Ao longo dos anos ele publicou mais de 10 livros e acumulou um monte de prêmios. Prêmio ESSO foram vários, Prêmio Vladimir Herzog, Prêmio Embratel, Prêmio da ONU. A lista é tão extensa que a biografia escrita pelo Arnon Gomes se chama O Jornalista Mais Premiado do Brasil. E é bastante justo. Deu para entender o tamanho dessa carreira? E ainda tem uma coisa que na segunda metade da carreira ele migra para a televisão. E aí passa pelo Globo Repórter, pelo Fantástico e pelo Globo Rural, onde ele está até hoje, aos 84 anos, na ativa. Essa é a forma como o Rodrigo Alves, do excelente podcast Vida de Jornalista, apresenta o Zé Hamilton do jeito que o mundo conhece. Ele sempre morou na rua, na mesma rua minha, aqui, poucos metros de distância um do outro, né? Aí ele saía, às vezes ia caçar passarinho, ia andar por aí, ia lá nas represas também, né? E essa é uma das formas como ele é conhecido na sua terra, Santa Rosa de Viterbo, no interior de São Paulo. As represas que teve Matarazzo, porque o tempo era livre, você podia entrar, hoje não pode mais, né? Tá difícil. Era super arteiro. Lá, todo mundo conhece o Zé Hamilton. O Zé Hamilton a gente conhece desde eu criança. O Zé Hamilton frequentava a minha casa, muito amigo do meu irmão João, né? Bom, o Zé Hamilton eu conheço há algum tempo. Sei mais ou menos dele. Eu sou a Daniela Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast que coleciona histórias de pessoas do interior de São Paulo, suas coisas, causos e lendas. Já falei com gente que ama, professor, historiadora, gato, veterinário, viajante, músico, jornalista, biólogo. Neste episódio, eu vou te levar para uma viagem no tempo, mais especificamente para 1968, no dia em que Santa Rosa parou para receber o Zé Hamilton depois do acidente no Vietnã. Mas antes de contar daquele dia, eu preciso falar da importância do Zé para a cidade. Ele sempre foi um sujeito muito querido por lá, desde muito antes de aparecer na capa da revista Realidade ou na TV Globo. Para chegar no dia da homenagem, eu quero te convidar para uma viagem no tempo pelas ruas de Santa Rosa. Era um núcleo central, ia do Matadouro à estação de trem, né? Um trecho de cerca de 2 quilômetros de subida, vencido em uns 2 minutos de carro e 30 minutos a pé, segundo o Google. Lateralmente não tinha quase nada. Opa, tô quase esquecendo de apresentar. Eu sou Romeu José Antunes, jornalista, historiador, beberrão. E meu tio, Santa Rosense. Bom, onde foi mesmo que a gente parou? Existe uma foto muito interessante ali na prefeitura, feita em 1949 ou 39, acho. Foto aérea que mostra a cidade, era só uma coisa comprida. A maioria das pessoas vivia na roça. Existiam as colônias da Fazenda Malha, Matarazzo, Monte Matarazzo.
Eram muitas colônias e No auge, nos anos de 1940, eram 35 colônias, onde viviam as pessoas que trabalhavam na lavoura de cana, café e de frutas. praticamente com vida própria, tinha um baile, armazém. Bom, armazém era na malha, tudo era lá. E aqui era um núcleo pequeno, era praticamente mais uma colônia. Colônia institucional, né, que era município, depois virou comarca nos anos 50. 2.000 pessoas viviam na área urbana e cerca de 10.000 na zona rural. Mas Santa Rosa resumia-se em 2 ruas, praticamente. Todas de terra, todas. Fazia muita poeira, né? E quando chovia, a gente aproveitava as casas soltava água do tanque, essas coisas, e corria na sarjeta. A gente juntava aquela água e fazia tipo de uma pazinha para jogar água na rua para molhar a rua, para não fazer poeira. Ainda bem que naquela época não tinha tanto carro como tem hoje, né? Porque sempre tinha lá 2, 3 carros, sei lá quantos. Mas era carroça, né? Quem está contando isso é o Ted. O nome Ted Luiz Seudo. Ele e o Carlitão Passoni, que falou lá no começo do episódio e já aparece de novo por aqui, conheceram e conviveram com Zé Hamilton em momentos diferentes e no mesmo cenário, na área urbana de uma cidade em formação. Naquela época, a rua principal sempre foi aqui, né? Aqui a Avenida Rio Branco. 7 de setembro era uma rua péssima na época, né? Era um areião tremendo ali. Ali só descia gado antigamente, né? Que ia lá para o açougue, né? Açougue não, lá para o matador. Passava tudo ali. Santa Rosa era assim, antes dos paralelepípedos, dos bairros e quando o trem da Companhia Mogiana ainda passava por lá. Então, naquele tempo, tinha esse negócio da briga de rua de baixo contra a rua de cima. Você sabe disso? Não sabia não. Então, nós, aqui morávamos aqui em cima, não podia ir lá no matador, tinha um posto do matador antigamente. Né? A gente tinha medo de ir lá, porque a turma de baixo falava assim, a turma de cima está aqui, vamos pegar eles. Então a gente não ia lá para baixo. Se vocês vissem a gente lá embaixo, era certeza. Podia ir lá e apanhar, né? E a gente tinha medo, não ia. O Zé era da turma da rua de cima. Tinha cinema na cidade. E quando adolescentes, eles iam na Casa da Criança, que é uma espécie de escola infantil, para ver filmes exibidos no cineminha de lá. E preto e branco, né? Aquela coisa que quebra, emenda, para. Era engraçado. Esse é o Carlitão. Eu me chamo Carlos André Passoni, né? Moro em Santa Rosa de Viterbo. Eles também faziam coisas de moleques da época, como jogar peão e arte. Super arteiros aqueles moleques. A arte fazia, a gente sabia que em determinado lugar tinha frutas, a gente pulava o muro e ia lá roubar fruta do quintal de outros, né? Ali no Zé Garcia mesmo, então, moramos aqui, tinha pé de pera, umas peras pequenas, uma pera gostosa na época. A gente pulava o muro lá à noite, roubava as peras dele, depois ia comer a pera. Legal apresentar a família, né? O Tom Zico, Sebastião Ribeiro, né? Eu não sei se ele tinha outro nome no meio. A gente chamava de Tom Zico. O pai, Sebastião Hamilton Ribeiro. Esse cara foi funcionário da prefeitura. Eu vejo o nome dele lá na prefeitura desde os anos 30, 35, 36. Ele estava lá. O apelido era Tãozico. e a mãe. Essa é a dona Piquitita. O filho dela é Piquitita, o nome dela, não sei. A mãe dele foi estudar em Minas. Eu esqueci o nome da cidade. É uma cidade famosa, onde vinha muita gente de lá. Foi de carro de boi. Mãe dele. Ela morreu muito jovem. A origem da família do Zé Hamilton naquela região remonta à formação da cidade, que é praticamente um descobrimento da Santa Rosa de Viterbo.
Posso contar essa história? Não? Claro que pode. A vovó Quiquina, o nome dela era Joaquina Custódia Ribeiro. Essa era a avó do Zé Hamilton. Essa vovó Quiquina está na base da história, da tradição oral que se conta da origem de Santa Rosa. Ela é casada com o Luiz Antônio Ribeiro. Eles é que incentivaram a senhora chamada Francisca de Paula, do Espírito Santo, do marido, a fazer leilões das prendas que eles ganhavam dos sitiantes que vinham para fazer terços aos sábados aqui naquela corrutela que existia originalmente, né? Ali. Aí ergueram uma igreja para Nossa Senhora Aparecida, falava em Santa Rosa. Aí, nesse lugarejo de bem poucas almas para serem salvas por Nossa Senhora da Aparecida, apareceu um mascate vendendo imagens sacras. Ele mostrou uma bela imagem da Nossa Senhora Aparecida. E eles compraram. Então, foram para Cajuru. Para mod o padre benzer a imagem que ia para o altar da capela, que a essa altura já estava pronta. O padre falou, mas essa aqui não é Santa Rosa. Aí eles ficaram decepcionados. Mas aí o padre, né, aproveitou, não, mas é uma grande figura da igreja, bababi, bababá. E trouxeram a Santa para cá e ficou Santa Rosa de pé. E Santa Rosa foi descoberta. E cresceu, mas só um pouquinho. O Romeu escreveu a história do jornalista mais premiado do Brasil, nascido em Santa Rosa, por um livreto distribuído na inauguração do Centro de Memória, que guarda os arquivos dele lá na cidade. O título é O Zé de Santa Rosa. Começa assim. Que me lembre, meu primeiro contato com o Zé Hamilton Ribeiro aconteceu no campão da Avenida Rio Branco. Eu assistindo o jogo e prestando atenção nas coisas dele. De repente, o trio de árbitros entrou em campo e o bandeirinha é negro, absolutamente super negro, né? E já o pessoal já começou, ô Tição, ô Negrão, ô Macaco, Chaminé Vilhar do Avesso. Tinha um repertório fantástico para liquidar os negros antigamente. Fantástico, entre aspas, né? Aí, nego falando tudo aquilo, eu ouvi a voz de Hamilton falar assim, poxa, que pena, um bandeirinha tão simpático. Aquilo também me marcou, eu jamais esqueci, né? Que realmente o bandeirinha era simpático, não tinha nada. O monstro que a plebe estava criando ali. No teatro, ele foi Herodes. Foi muito legal o teatro. Topou levar o time de futebol de salão da cidade para os jogos regionais. O Zé Hamilton gostava da coisa. Contribuiu para a construção da quadra, onde a turma treinava para fazer bonito na vizinhança. Juventude Atlética Santa Rosense. Já, só que não. Em 1953, quando o povo da cidade se reuniu na praça para comemorar a elevação do status do município para a comarca, o Zé Hamilton discursou em nome da juventude. O Zé Hamilton tinha 17 para 18 anos. Né? E ele subiu no palanque, fez um eloquente discurso. E no auge desse discurso, falando que Santa Rosa finalmente estava livre das amarras de São Simão, ele puxou a camisa assim, arrancou todos os botões, voou o botão para a plateia toda. Ele esteve envolvido ainda na criação de empreendimentos jornalísticos na cidade, em diferentes tempos. Em 64, o Renato Antunes, o Vitor Serve, o Antônio Carlos Murari e o João Garcia Duarte Neto fizeram um jornalzinho aqui chamado Passagem, o único número que saiu. E o Zé Hamilton estava por trás daquilo, as coisas mais importantes, por exemplo, uma entrevista com o Antônio Guimarães, ele que fez, uma entrevista boa, falando que o ano 64 será o ano da esperança, olha aqui, um vaticínio, né? Nos anos de 1970, outro empreendimento de comunicação surgiu em Santa Rosa. Zé Hamilton estava por trás, ele querendo que em Santa Rosa tivesse um jornal, ele nos ajudou. Aí durou 3 números. O Zé Hamilton estava sempre ligado em Santa Rosa. Né? O
Ted garante que foi o Zé Hamilton que fez o ritual da caçada do tirisco pela primeira vez. Mas ele costuma negar essa autoria. Todo mundo fala que sim, só ele fala que não. Ele já era bem, já estava em São Paulo há muito tempo. Aí ele chegou assim, Ted, eu estou com um colega meu aí. Franco Paulino falou isso, era um pernambucano bravo, perigoso, briguento. Vamos pegar ele. Vamos, por quê? O que é? Mas pegar que jeito? Vamos falar que vamos fazer uma caçada de tirisco. Foi aí que começou o tirisco. Né? Ô Zé, como é que faz esse negócio aqui? Não, a gente sai para o mato, tem que levar um saco, uma lata, vela e um pedaço de pau. E o rapaz ficou entusiasmado. Ó, vamos pegar, caçar tirisco, né? Um bichinho pequenininho, bonitinho. Depois nós vamos fazer isso aí e comer isso aí. Agora, ele é o autor das grandes caçadas, né? E ó, se você nunca caçou tirisco em Santa Rosa, não sabe o que tá perdendo. Até eu já levei alguém para caçar tirisco, olha só. É uma grande sacanagem. Quando em 1968 ele perdeu parte de uma das pernas no Vietnã, de algum jeito todos da cidade ficaram sabendo. Um começou a falar o outro, assim, né? Então a notícia foi se espalhando, né? Eu, pelo menos, fiquei sabendo assim. Foi como um rastilho de pólvora. Um ouvia no rádio, outro na televisão, e de boca em boca cada um contava um pedaço do que sabia. A coisa é assim, todo mundo queria saber como foi. As pessoas estavam comovidas. Santa Rosa ficou muito assim, né? Pô, Zé Hamilton, puxa, Zé Hamilton, será que ele morre, será que ele não morre? Aquela história toda. Imobilizadas. Tinha até missa que colocava pela, né, estrutura dele, estabelecimento dele. A gente sabe, ele não morreu. Cheguei do Vietnã, voltei de lá para São Paulo, que era a minha base, né, de trabalho, trabalhando então na revista Realidade. E em Santa Rosa, depois dos efeitos positivos das intenções dos fiéis na missa do padre Pedro Serri, o povo todo foi chamado para a homenagem preparada pelo prefeito. É aqui que começa a nossa história. Calma, é também onde ela vai terminar. Não existem fotos daquele dia, por isso, vamos junto nesse esforço de remontar aquela cena com quem esteve lá. Porque eu não estava aqui. Isso aí aconteceu em 68, eu morava em Ribeirão. O Ted, por exemplo, não se lembra. Não estou lembrado disso aí, não. E puxando bem na memória, o Carlito Passoni lembrou. E na chegada dele, tinha bastante gente. Tinha gente assim, ó, tinha prefeito, tinha os vereadores, tinham certas autoridades assim. E o próprio Zé Hamilton colabora para remontar aquela cena. Então me convidaram para vir aqui. E eu vim de São Paulo de carro, devo ter saído depois do almoço. Chegou aqui já escuro, né? Já escuro. Mas de São Simão para cá eu via na estrada, de repente, um sinal de luz, sabe? Uma piscada assim. Aí passava de repente outra piscada na estrada. Pipi. Vai saber o que é, né? E aí quando cheguei na estação, que era a via de chegada, né? Chegava na estação, a estrada desembocava na estação, né? E quando chegou ali, estava bloqueado. Tinha uma pequena multidão, não sei se me deu a impressão de multidão, hoje imaginando, você fala, será que é tanta gente? Mas enfim, tinha povo, né? Segundo Carlitão Passoni, eram mais de 100 pessoas, umas 200 talvez. Considerando a população da época, era uma multidão sim. Naquela época era, né? Naquela época era. E eles tinham apagado a luz, sabe? Eu via na estrada, São Simão para cá, luzes piscando, né? Um avisando o outro, sei lá, né? Algum sistema. Mas quando cheguei na estação, estava apagada a luz, apagada, sabe? E quando ele chegou, que ele desceu tudo ali, que apareceu tudo, as luzes acenderam. E soltou-se muitos fogos. Certo?
Então, claro, tinha um bloqueio de carro, parou o carro, eu descia aí e tal, né? Aí um cara gritou, viva o jornaleiro, sabe? Eu me lembro de quem foi a pessoa, mas agora me lembrava, né? Se lembrava, não era o Chico Louco? Ele próprio? Podia ser, né? Podia ser. É, típico dele, né? Podia ser, né? É. Podia ser o Chico Louco. Viva o jornaleiro e tal. Aí acenderam as luzes, sabe? Acenderam as luzes e foi aquela coisa assim. Você via que improvisada, ninguém ensaiou nada, não tinha roteiro, né? Mas tinha gente, tinha emoção, né? Tinha um palanque. Aí o prefeito fez homenagem a ele lá, tudo isso eu me lembro. Não lembro as palavras nem nada, mas ele fez a homenagem a ele, homenageou ele e depois. Aí ficou por aí. Depois a gente. Depois dos discursos, o Zé Hamilton cumprimentou as pessoas e foi para casa. Foi rápido, segundo ele. Ficou aquela injeção de linguiça, não, menino. A casa dele fica no meio do caminho entre o que era o começo e o final da cidade naqueles tempos. Uns 5 quarteirões, mais ou menos. Zé Hamilton foi de carro e a multidão seguiu atrás, acompanhando feito um cortejo. Eu sei que descemos para minha casa e quando eu cheguei lá já tinha gente esperando. E entre essas pessoas o Chico Louco com o violão lá. Com a viola. Com a viola, né? Aí ele cantou a música. Música feita sob encomenda do João Garcia, outro jornalista santarrosense. E o João chegou no Chico e falou assim, faz uma música para o Zé Hamilton. Mas quem é? É assim, ele falou, é um jornalista, nasceu aqui, ele trabalha na revista Realidade, foi lá na guerra, lá no Vietnã. Sabe onde é que é Vietnã? Eu não. Eu não, no estrangeiro. Ah, bom. E foi dando essa pauta para ele. Ele mandou bala, né? Foi uma coisa maravilhosa. O Chico Louco foi um poeta popular. Nunca escreveu nada, mal sabia ler e era embaixador de Folia de Reis. O barbeiro do Conde de Matarazzo levou o Chico Louco para conhecer o Conde. E o Conde gostou dele, ele fez uma música para o Conde. Senhor Conde, eu peço licença, só sei esse trecho. Bom, e por encomenda do João, o Chico fez a moda do Zé Hamilton, o jornaleiro de Santa Rosa. A música original nunca foi gravada. O Romeu ouviu algumas vezes, memorizou uns versos e inventou outros. Eu inventei 2 versos e eu e o Raul já gravamos, é o nosso maior sucesso por aqui. Zé Hamilton perdeu parte de uma das pernas, tratou-se nos Estados Unidos, chegou em São Paulo, foi convidado para uma homenagem em Santa Rosa, chegou na cidade e as luzes estavam apagadas. Se acenderam quando ele apareceu. Chico Louco anunciou, chegou o jornaleiro, e cantou a moda encomendada para a ocasião. José Hamilton Ribeiro, nascido nessa cidade, eu inventei essa moda com toda a capacidade. Viveu perto da igreja, Jesus e a Virgem Maria, peço a Deus que lhe proteja e a toda a sua família. Vou deixar a música rodar inteira no final do episódio, combinado? Eventualmente, o Zé Hamilton vai para Santa Rosa, conversa com as pessoas e ainda participa das coisas da cidade. Esse episódio é muito sofisticado, gente. Tem grande equipe de produção, aos quais eu agradeço a gentileza de colaborar. O Emerson Cioldo e a Ana Helena Passoni ajudaram o Ted e o Carlitão a manejar o Zoom para gravarmos as entrevistas. O Romeu entrevistou o Zé Hamilton e achei chique ter uma entrevista exclusiva dele aqui e por ter o Romeu praticamente como correspondente do canal, né? O Rubinho Antunes ajudou o Romeu no Zoom e é autor sempre das trilhas dos episódios do Escuta Aqui, que tem também música do grupo Pode Café. A moda do Zé Hamilton é cantada pelo Romeu e pelo Raul Morastergan, que toca viola. O trecho que usei aqui eu extraí do vídeo Rubinho Antunes de Viterbo, que conta histórias e causos da cidade com a música. É muito bom, tem história muito boa.
Todos os links estão na descrição do episódio. Escuta lá! Eu sou Daniela Antunes e aqui eu fiz de tudo. Concepção, roteiro, edição, entrevistas, mixagem, apresentação. Compartilha com a turma, me marca e me conta o que achou. Até mais! José Hamilton Ribeiro, nascido nessa cidade, eu inventei essa moda com toda a capacidade. Viveu perto da igreja, Jesus e a Virgem Maria. Peço a Deus que lhe proteja e a toda a sua família. Sendo um grande jornalista, foi na guerra do estrangeiro pra trazer as realidades pra esse país brasileiro. Encontrando com a bomba, teve um golpe traiçoeiro. Hoje tá aqui em Santa Rosa, juntou com seus companheiros. O povo dessa cidade teve uma grande alegria, encontrar o Zé Hamilton com toda a sua harmonia. A hora da sua chegada, em seus apertos de mão, nessa terra abençoada, pra quem tem suas religiões. O povo dessa cidade teve uma grande alegria, encontrar o Zé Hamilton com toda a sua harmonia. Desejo felicidade a toda a sua família. Ficou na recordação essa sua simpatia. Ficou na recordação essa sua simpatia. Ficou na recordação essa sua simpatia.